Se encerra hoje, sexta-feira, dia 13, os prazos para candidatos e partidos enviarem suas prestações de conta parcial das campanhas eleitorais municipais de 2024 à Justiça Eleitoral. E para explicar melhor, estou aqui com a assessora de contas eleitorais e partidárias, Keila Luiz, que vai falar para a gente. Keila, muito obrigada pela sua atenção. Keila, eu queria saber sobre o sistema de prestação de contas eleitoral. Qual a sua importância desse sistema nas eleições? Bom, todos os candidatos e candidatas, bem como os partidos políticos, eles são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral as informações relativas a toda a arrecadação de recursos que eles têm para a campanha eleitoral e onde são realizados esses gastos, né? Em que eles estão realizando os gastos na sua campanha. E para isso é utilizado um sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que é o SPCE Cadastro, que é por meio deles que eles vão registrar essas receitas e gastos e também enviar essa prestação de contas à Justiça Eleitoral, que, por sua vez, dá divulgação de toda essa arrecadação de recursos, desses gastos realizados, por meio do nosso portal, que é o Divulga Cande Contas, onde estão todas as informações, elas são atualizadas todos os dias, assim que chegam as informações encaminhadas pelos candidatos e candidatas e partidos, essas informações são publicadas nesse portal para que qualquer eleitor, qualquer eleitora, qualquer pessoa interessada possa acessar esses dados e ter informações e com total transparência sobre as fontes de financiamento das campanhas eleitorais. Keila, e quais as consequências aos candidatos que não enviarem as prestações de contas no prazo? Bom, a legislação eleitoral estabelece que isso constitui uma infração grave. Quem não enviar a sua prestação de contas no prazo é uma infração grave, mas, além disso, esse candidato e essa candidata, ao não enviar essa prestação de contas, ela está deixando de contribuir para a transparência, né? Para o controle social, que impede que as pessoas interessadas, eleitores e eleitoras, tenham conhecimento das fontes de arrecadação da sua campanha e em que ele está realizando os gastos. Mas a legislação estabelece que é uma infração grave a ser apreciada quando do julgamento da prestação de contas final. E quais são as movimentações que os candidatos devem enviar nessas prestações? Tudo que ele arrecadou desde o início da campanha até o dia 8 de setembro e todos os gastos já contratados. Independente dessas despesas terem sido pagas ou não, tudo que ele arrecadou e gastou desde o início do período eleitoral até o dia 8 de setembro tem que ser informado nessa prestação de contas parcial, que encerra o prazo hoje, dia 13. E quais são as fiscalizações que a Justiça Eleitoral faz em cima dessas prestações enviadas? Bom, o principal objetivo da prestação de contas parcial é dar esse conhecimento, esse controle tempestivo dessas informações que constam na campanha eleitoral, né? Então, o principal objetivo é que os eleitores e as eleitoras conheçam a tempo quem são as fontes de financiamento dos seus candidatos. Mas o descumprimento de normas, omissão de informação desses receitos e desses gastos serão verificados quando da análise da prestação de contas final. Aí, a depender do valor envolvido, do volume de recursos que deixaram de ser declarados a tempo, isso vai ser pesado quando da análise e julgamento da prestação de contas final. E como um tribunal verifica a veracidade dessas prestações de contas enviadas? Bom, essa veracidade é feita a partir do cruzamento de dados, que a Justiça Eleitoral tem acesso a diversos dados através das informações que são encaminhadas pelos órgãos públicos em geral, pelas instituições bancárias, né, pelos órgãos fazendários. Então, todo esse conjunto de dados são cruzados com as informações que vêm nessas prestações de contas. Havendo omissão ou divergência, esses prestadores de contas são diligenciados para prestarem os esclarecimentos necessários. E quais são as penalidades aplicáveis a candidatos e partidos que apresentarem contas que não estão de acordo? Bom, toda prestação de contas que não estiver de acordo com a legislação, ela pode ser desaprovada, né? E uma vez desaprovada, esses autos são encaminhados ao Ministério Público para fins de averiguação, de verificação e, se for o caso, propor a ação específica, né? Que pode ser, inclusive, a perda de mandato, se o candidato já tiver sido eleito, né? E, no caso de movimentação de recursos públicos, esses prestadores de contas são obrigados a devolver ao Tesouro Nacional esses recursos públicos aplicados irregularmente ou eventualmente não comprovados.
Keila, gostaria de agradecer sua presença aqui conosco e por ter esclarecido todas essas informações. E vocês, candidatos e partidos, não percam o prazo. Se encerra hoje, sexta-feira, dia 13. Voltamos com vocês aí no estúdio.